aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo da Redação Oficial 1. A aula de hoje versará sobre siglas e acrônimos. Vamos começar. Sigla é a representação de um nome por meio de suas iniciais. INSS, né? Apesar de obedecer às mesmas regras dispostas para as siglas, os acrônimos são distintos delas, ou seja, são palavras formadas das primeiras letras ou de sílabas de outras palavras. Exemplo, Bradesco. Em geral, não se coloca ponto nas siglas. Grafam-se em caixa alta, as compostas apenas de consoante, FGTS. Gravam-se em caixa alta as siglas que, apesar de compostas de consoante e de vogal, são pronunciadas mediante a acentuação das letras. IPTU, IPVA, Diário Oficial da União, né? Grafam-se em caixa alta e em caixa baixa os compostos de mais de 3 letras, vogais e consoantes, que formam palavra. Como exemplo, IBAMA, né? Embrapa, entre muitos outros. Siglas e acrônimos devem vir precedidos de respectivo significado e de travessão, em sua primeira ocorrência no texto. Exemplo, Diário Oficial do Estado, DOE, Diário Oficial do Estado e o travessão. Vamos agora aos destaques aí a serem importantes, a ser comentado. Recurso tipográfico que estabelece contrastes com o objetivo de propiciar saliências no texto. Os mais comuns são os a seguir comentados por mim. Itálico. Convencionalmente grafa-se em itálico os títulos de livros, de periódicos, de peças, óperas, de música, de pintura e de escultura, assim como nomes de eventos e estrangeirismos citados no corpo do texto. Lembrar, no entanto, que na grafia de nome de instituição estrangeira não se deve usar o itálico. Contudo, no caso do texto já estar todo ele grafado em itálico, o destaque de palavras e de locuções de outros idiomas, ainda não adaptadas ao português, pode ser obtido com efeito contrário, ou seja, com a grafia delas sem o itálico, recursos esse conhecido como redondo. Usa-se ainda o itálico na grafia de nomes científicos, de animais e de vegetais, conforme o exemplo ao lado. Pode-se adotar também, desde que sem exageros, o destaque do itálico na grafia de palavras ou de expressões às quais se queira dar ênfase. Aspas, quando usá-las? Usa-se para grafar entre as aspas simples a citação dentro de uma citação. Já as aspas duplas, essas são adotadas para qual situação? Delimitar a indicação de citações diretas de até 3 linhas. Destacar neologismos, criação de novas palavras, sentido inusitado de uma palavra ou de uma expressão, ou termos formados a partir de palavras de outra língua, ajanelar, o coração, deletar, zebra, como expressão de azar. Indicar um sentido não habitual. Havia um porém no olhar do diretor. Outra, destacar o valor irônico ou afetivo de um termo. Ela era a queridinha do papai. Negrito. O destaque do negrito é mais comumente usado na transcrição de entrevistas, para separar perguntas de respostas, assim como, conforme antes mencionado, na indicação de títulos e de subtítulos. Contudo, o negrito pode ser utilizado também comedidamente na grafia de termos ou de expressões a que se queira dar ênfase. Maiúsculas, além de sempre usada no início de períodos, nos títulos de obras artísticas ou técnico-científicas, a letra maiúscula é convencionalmente usada na grafia de.
nomes próprios e de sobrenomes, de codinomes, de alcunhas, de pseudônimos e de nomes dinásticos. Topônimos, Brasília, regiões Nordeste, nomes de instituições culturais, profissionais e de empresas, Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, nome de divisão e de subdivisão das Forças Armadas, Marinha, Polícia Militar, nome de período e de episódio histórico, Idade Média, Estado Novo, nome de festividade ou de comemoração cívica, Natal, 15 de novembro, designação de nação política organizada, de conjunto de poderes ou de unidades da federação, Estado de São Paulo, golpe de Estado, nome de pontos cardeais, sul, norte, leste, oeste, nome de zonas geoeconômica ou de designações de ordem geográfica ou político-administrativa, Agreste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, como exemplo, nome de logradouros e de endereço, Avenida Rui Barbosa, nome de edifício, de monumento e de estabelecimento público, nome de imposto de taxa, imposto de renda, nome de corpo celeste quando designativo astronômico, a Terra gira em torno do Sol. Nome de documento ao qual se integra o nome próprio, Lei Áurea, Lei Afonso Arinos, por exemplo. Minúsculas agora, além de sempre usada na grafia dos termos, que designam as estações do ano, os dias da semana ou os meses do ano, a letra minúscula, comumente chamada de caixa baixa, é também usada na grafia de quê? Cargos e títulos nobiliárquicos, rei, dom, dignitários, comendador, cavaleiro, axiônicos, correntes, culturais, profissionais, eclesiásticos, por exemplo, gentílicos e de nomes étnicos, também são usados. Nome de doutrina e de religiões, nome de grupo ou de movimento político e religioso. Na palavra governo Fernando Henrique, nos termos designativos de instituições, quando esses não estão integrados no nome deles. A Agência Nacional de Águas tem por missão, e aí, no entanto, a referida agência, agora com nome minúsculo. Próximo. O que nós temos aí? Nome, agora, de acidente geográfico, que não seja parte integrante do nome próprio. Rio Amazonas, Serra do Mar, Cabo Norte, por exemplo. Prefixo, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-presidente da República. Pontos cardeais, quando indicam direção limite, o norte de Minas Gerais, o sul do Pará. Observe, é bom morar na região norte do Brasil, mas muitos preferem o sul de São Paulo. Reparem a letra minúscula. E assim, a aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.